Tati Polo, a gente já está... Ela é artista têxtil de origem japonesa e boliviana. Foi aprendiz de mestre de pintura em kimonos no Japão. Trabalha com processos manuais de pintura, estamparia, tingimento natural em tecidos há mais de 20 anos. Eu estou encantada. Obrigada, Regina. Mas obrigada a você por ter vindo. Fala o que você quiser, que é tudo lindo, é tudo natural, Tati. Tudo de origem natural, tintura a partir de cascas, sementes, raízes, folhas. Cascas mesmo, porque aí na sua frente nós temos cascas de cebola. Aqui, ó. Aqui nós temos cascas de cebola. Roxa, amarela. Aqui tem casca de pau-ferro e cascas de árvore de eucalipto. Eu vou explicar o processo um pouquinho depois. Tá bom. E aqui a matéria de uso. Então, de hoje, que vão ser as folhas da goiabeira e casca de romã. Tudo super acessível. Uma receitinha pensada para o pessoal experimentar dessas maravilhas em casa. Você vai dar receita? Vou dar receitinha. Vamos lá, Tati. Sabe assim, criança em parque de diversão. O que você quer falar primeiro? Regina, primeiro eu vou apresentar um pouquinho das possibilidades de cores, né? Tá. Se tratando de tingimento natural, é uma coisa que acho que reconecta com a nossa essência, né? Então, se a gente pensar na natureza, que temos arco-íris, as cores da natureza, eu trouxe até um quadrinho que eu uso, dou aulas também, para ilustrar um pouquinho dessas cores que estão presentes por todos os lados e falando energeticamente também. Quem já ouviu falar de chakras, as cores que circundam o nosso campo energético. Então, todas essas corzinhas aqui são amostras de cores extraídas de plantas e tingidas em tecidos. Menina! Que mais? Essas possibilidades aqui, né? Então, eu vou desde os... pegar esse aqui para mostrar melhor. Ah, tá. Eu tenho uma gama bem suave, né? Eu gosto também de trazer sempre o tema de que essa possibilidade nos reconecta com as cores que a gente tem na natureza, né? Porque a gente está muito acostumado a ver cor de roupa muito forte, então verdão estourado, vermelho, neon. Nossa, neon, então, né? A gente tocando nesse assunto é algo até agressivo, porque se a gente nos dias não de hoje, encontra na natureza. não encontra na natureza e são cores químicas que são muito fortes e muito agressivas ao meio ambiente. Tudo aí é natural? Tudo natural, Regina. E é uma paleta suave, né? Suave, linda. Com um pouquinho, é claro que isso é uma matéria que exige bastante estudo. Eu vou apresentar algo bem simples para as pessoas poderem praticar em casa de forma super acessível, como eu falei. Deixa eu pôr aqui, que é onde estava, né? Que estava lindo. Obrigada. Vamos... Ai, olha as cores, gente. Claro, 20 anos de estudo, né? 20 anos de estudo, olha os tons que ela consegue alcançar a partir de elementos encontrados na natureza. Vou pedir para você ir dando a receita enquanto a gente vai conversando. Tá bom. Porque eu tenho certeza que quem está em casa vai querer saber para poder reproduzir em casa, né, Tati? Sim, e a história também, Regina, ó, minhas unhas, não tem como. Tingidas. De cor de folha, azulada. A ideia também, Regina, é poder reaproveitar, né, a gente tocar nesse tema de poder tirar partido do que a gente tem em casa para diminuir o impacto, né? Então, conscientizar as pessoas de que eu posso, sim, renovar, trazer cores para a minha vida sem ter que ficar consumindo novos produtos, né? Então, isso é uma conversa que também dá muito pano para manga, mas a ideia é realmente reaproveitar tecidos que eu tenho em casa. Então, por exemplo, um tecido que já está meio manchadinho, aqui eu tenho umas rendas que eram da mãe da minha sogra, rendas lindíssimas que aqui já está com banho de casca de... aliás, de folhas de goiaba, mas ela tinha uns pontinhos, então a gente vai dando vida nova. Essa máscara aqui é um luxo. Essa renda que você falou que ela... Essa renda é um luxo. Você fez uma máscara chique.
chiquérrima. Rendeiras da aldeia. São mulheres que trabalham com empoderamento de trazer à tona esses trabalhos manuais, né? Que também a gente está revalorizando, aprendendo a revalorizar muita coisa, né? Elas fazem um trabalho lindíssimo. Lindíssimo. E aqui, eu falando dessas rendinhas de reaproveitar, olha essa. Já tingida com folhas da Amazônia, que se chamam crajiru. E aqui, colocar num quadro fica maravilhoso para enfeitar a sua parede. Eu trouxe até um quadrinho que eu fiz em parceria com uma amiga querida, que também, aí a gente entra no tema de arte, né? Mas então, dando a receitinha. Ai, joia! O que eu preciso? Preciso de balança, esses utensílios de cozinha, né? Então, a gente vai trabalhar como se estivesse numa cozinha, mas o objetivo é tingir. Os artefatos são os mesmos, então eu vou simular, porque a gente não tem fogão, mas eu trouxe tudo preparado. Então essas bacias, se tiver em casa uma panela velhinha que já não tenha mais uso, é ok, deixar separado ali só para tingir. Coador, pinça ou uma colherzinha. A luva, para quem não quer ficar com os dedinhos, olha que eu já limpei bastante, para quem não quiser ficar com os dedinhos sujinhos de tintura. E aqui eu vou ensinar também no processo a fazer uma água de ferro, né? Balança, não lembro se eu já falei. Então, basicamente, tecido de reaproveitamento, pode ser uma blusa velhinha, tecidos que já estão ali manchadinhos. Que você tem malha. Uma malha. Então pode ser camiseta, pode ser toalhinha antiga. Pode. Tá. Eu tenho aqui uma tricoline e, importante, tecidos de origem natural. Sim, porque sintético não tinge. Até tinge, mas não é a nossa praia, né? Isso, e aqui eu tenho um tecidinho orgânico também para valorizar esse movimento, né, dos orgânicos na alimentação e também nas roupas, porque tecido abraça a pele, né? E está em contato direto com o nosso maior órgão, que é a nossa pele. Então eu digo que tecido tingido com tintura de planta é carinho da natureza no corpo. Prosseguindo. Isso. Aqui eu vou ter, então, um tecido já pré-tratado, com folhas de goiabeira. Então, peraí, primeiro passo, pega as folhas da goiabeira. O primeiro passo é pesar o tecido. Pesa o tecido. Pesa o tecido. Então, suponhamos aqui, eu tenho 100 gramas de tecido. Tá. Aí, de acordo com o peso do meu tecido, eu vou calcular o que eu preciso para tratar, porque eu vou tratar com as folhas da goiabeira e vou tingir com a casca da romã. Então, aqui, a folha de goiabeira pode ser fresca ou seca. Se ela for seca, ela tá com a matéria que vai me ajudar no processo de tingimento mais concentrada. E se ela for fresca, eu vou precisar de mais quantidade, mas eu vou dar receitinha e lá nas páginas de vocês também vai estar a receitinha. Tá. Para tintura, casca de romã. E lembrando também que todas essas plantas, elas têm propriedades medicinais, né, Regina? Mas eu faço o quê? Que eu tô curiosa. Eu pego a folha de goiabeira, coloco, ferve, põe de molho, o que faz? Eu vou ferver, assim, é uma coisa que a gente usa a criatividade para poupar energia e água, porque é um processo alquímico. Então eu vou lidar com água, vou lidar com fogo, com tempo, aqui no caso com ferro. Então se eu pensar que todos esses elementos que estão na natureza, eu vou trazer de volta para poder trazer a tintura e revelar essas cores no meu tecido. Então, o que acontece? É engraçado dizer isso, mas, por exemplo, tecido de origem vegetal, se eu pegar lá uma tintura qualquer, eu vou extrair tintura de pétala de rosa. Se eu pegar e fazer uma tintura e eu for tingir, o que vai acontecer? Não vai fixar. Então, eu preciso de algumas ferramentas para me ajudar no processo de fixação da cor no tecido. Então, isso aqui é a folha, essa tintura de folha de goiabeira é que vai fazer esse papel. Ai, que legal! Elas, né, você vê até isso, a gente traz de volta todo esse processo natural. É alquimia pura, Tati. E a natureza colaborando para poder trazer para a gente esses resultados. E cada preparo vai resultar numa cor. Cada preparo numa cor.
E aí, como eu falei, né, Regina, tem N matérias. Então, por exemplo, eu trouxe aqui algo simples, mas eu posso alcançar diversas tonalidades a partir da mesma cor. Não tem fim, eu diria. Aí depois que eu fizer... as folhas, o que eu faço? Então eu peso, né? Então se eu tenho 100 gramas de tecido, eu vou precisar de secas 20% do peso de folhas de goiabeira e se forem frescas, 40% do peso, tá? Então, digamos, eu usei folhas secas, 20 gramas de folhas de goiabeira secas para 100 gramas de tecido. A tintura, eu vou precisar, se for seca, 50 gramas e se for fresca, 100 gramas. Então, 50% do peso ou 1 para 1 essa relação de peso. Aqui eu estou trabalhando com cascas de romã, tem uma tintura forte. Se eu for utilizar outra matéria, pode ser que eu precise mais. Eu até trouxe outros exemplos aqui também de matérias. Extração, tempo de extração. Para as folhas, geralmente 40 minutos, 1 hora. Né? Por isso que eu falei da relação tempo. Se eu tiver muito tempo e quiser fazendo esse processo vagarosamente, o que eu posso fazer? Posso até deixar no sol, porque o sol, o calor, ele vai cumprir o papel do fogo nesse processo de extração. Né? Mas eu vou agilizar, então eu vou deixar minhas folhas de goiabeira cerca de 40 minutos no fogo. Tá? Então, aqui eu já tenho a tintura. Você vai verter ali ou não? Eu vou verter na maior. Na maior, espera aí. Você vai ser minha ajudante? Claro, com Obrigada, o maior chique, prazer. Né? Regina, minha ajudante. Só cuidado com as nossas roupas. Tem importância. Se respingar é porque tinha que acontecer. Vai tingir um pouquinho. Aí vamos por alto, porque aí quem tá em casa vê, ó. Vamos por um pouquinho, tá bom? Então, essa aqui eu deixei 1 hora, mas o que eu posso fazer? Eu posso deixar 20 minutos no fogo, deixo repousar um pouquinho, esfria, deixo mais 20 e deixo uma noite inteira para ela ir apurando. Aí eu vou poder extrair uma tintura bem boa, né? Aí aqui eu vou pegar só esse aqui para demonstrar. Então, o tecido que eu quero tratar, vou colocar nessa tintura que eu extraí, vou colocar minha luva aqui. E aí eu vou umedecer bem esse tecido. Mostra para aquela câmera, fazendo um favor, aqui. Tati. Meu tecido umedecido, em fogo baixo, ó, eu tenho que deixar a corzinha bem uniforme, essa água penetrar de forma bem uniforme no tecido. Aí eu vou colocar fogo. Cerca de meia hora, 40 minutos, um foguinho baixo, deixo desligar e posso deixar descansar a noite inteira. Eu gosto de fazer sempre no final do dia esses preparos. Deixa esfriar naturalmente. Deixa esfriar naturalmente, deixa repousar e aí o tecido vai trabalhando e absorvendo mais dessa matéria aqui. Vai dar aproximadamente esse tom. Essa tonalidade, exato. O assunto é super extenso, ela estuda isso há mais de 20 anos. Entra no Instagram dela, polo.tati. Polo.tati. É muito conhecimento para um programa de televisão com uma pauta, não é? Isso era conteúdo para as 4 horas de programa. É verdade, ainda não é? E ainda vai ter coisa para falar. Como tudo, né? Como Regina? tudo. Olha que legal. As matérias. Aí eu deixei lá 40 minutos, né? Sempre deixo esfriar, gosto de fazer esse processo. Passou a noite inteira. Tintura, a mesma coisa. Minha tintura de casca de romã, lembrando que romã é essa cor maravilhosa, esse amarelo, uma cor de prosperidade. Transformação. Transformação. E eu posso guardar? A tintura? Pode. Pode guardar. Não por muito tempo, porque matéria viva natural. Vai criar fungos, né? Ô Tati, volta outro dia com mais tempo pra gente aprofundar um pouco mais o assunto, porque o que aconteceu aqui foi um aperitivo pra gente ter ideia. Um prazer. Não é? Volto, por favor. Sim. Regina, agora eu vou coar a tintura
da casca de romã. Olha que amarelo lindo. Nossa, lindo mesmo. Aí tem o segredinho, que é o da fixação. O que que é? Como é que eu faço isso? Usando ferro enferrujado. Olha que interessante, né? Então, quem não tem ferro, matéria enferrujada em casa, vai dar uma garimpada, vai arrumar um punhado. A receita é muito simples também. Aqui, não sei se dá para ver, mas eu tenho um punhado de ferro que estava bem enferrujado. Eu coloco uma porção de água, meia de vinagre. Tá. E deixo ali repousando. O meu estava muito enferrujado, a água ficou até esverdeada. Mas, normalmente... Olha a cor que fica. Com o tempo, a coloração vai ser essa aqui. Essa aqui está mais concentrada e essa aqui é um pouco mais rala. E de acordo com isso também, isso vai interferir. Se a minha água de ferro estiver menos concentrada, vai interferir na cor também. Se estiver mais concentrada também. Né? Então, quando eu for fazer o meu tingimento, eu já vou iniciar colocando essa água na minha tintura. Falei da extração? Né? Então, pesei, deixei lá fervendo. Também gosto de deixar à noite. Faço extração, coloco a minha tintura numa panela. E aí, o que eu vou fazer? Misturo a minha água de ferro. Isso aqui se chama acetato de ferro. Pouca quantidade de tecido, vou colocar de 1 a 2, vai depender da concentração do material que eu tiver em casa. E aí é um convite para as pessoas experimentarem e tirarem as suas próprias conclusões, né? Aí, feito isso, aqui o meu tecido já descansou. O que eu posso fazer? Se eu não tiver tempo para tingir, eu vou deixar secar e vou tingir em um outro momento. Tá. Se eu tiver tempo, ela já vai direto para minha tintura. Olha aqui. Ela já começa a amarelar. Então, você pensar que você partiu de um tecidinho que era branco, às vezes com manchinha, e você vai dar vida nova e mais. Vida nova cheia de amor e energia, né? Aqui. Vou deixar mais uns 40 minutinhos, desligo, deixo esfriar. Tá pronto. Finalizou o processo. Finalizou o processo. Depois que eu tirei, eu já trouxe até aqui umas peças também minhas que estavam meio caidinhas. Aqui uma camiseta, ela estava com uns pontinhos, umas manchinhas. É difícil ter peça branca em casa porque, ou cru, que eu vou reaproveitando as peças antiguinhas. Eu fiz até uma brincadeirinha, uma amarraçãozinha, tingi. Depois que eu tirei, deixei esfriar, água fria. Né? E lembrar uma coisa importante, que eu tenho que tomar cuidado nessa lida, porque ela eu tenho que ter os cuidados. Então, lavar, água fria, sabãozinho neutro e secar a sombra. Para a peça durar mais. Durar mais. Posso mostrar uma coisinha rápida? Como ela vai ficar depois de seca. Olha que linda! Só para ilustrar, né? Eu tinha uma peça branca. Olha a diferença. Tudo aí você que tingiu? Tudo. Arrasou, Tati. Então tá combinado que você volta outro dia? Volto, Regina. Muito obrigada. Imagina, o seu trabalho é belíssimo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Até breve, viu? Até, é um prazer. Todo meu. Pronto, é uma receita